restauração do sacerdócio foi um evento de importância singular, pois o sacerdócio é o poder e a autoridade de Deus concedidos ao homem. É o meio pelo qual o Senhor age por intermédio dos homens, a fim de trazer a salvação a seus filhos. Os quórums do sacerdócio existem para prestar ajuda a essa obra. O presidente do quórum é designado para zelar, estar com os membros e fortalecê-los, prevenir, explicar, exortar, ensinar e convidar todos para vir a Cristo. Sob a direção dos líderes do quórum, os líderes do sacerdócio se organizaram para trabalhar unidos e edificar o reino do Senhor. E assim teve início a obra dos últimos dias. Naqueles primeiros dias de provações e dificuldades materiais, a irmandade que existia nos quórums do sacerdócio era essencial para a sobrevivência. Hoje, o zelo de um quórum de sacerdócio é igualmente essencial. Não sei, Luiz. Depois da reunião com a presidência da estaca, tenho outra visão do que significa ser líder de quórum. Não sei se temos feito todo o possível. Parece que tiveram uma boa reunião. Tivemos, sim. Nós achamos que... Oi, Carlos. Ô, presidente, Carlos, como vai? Muito bem, entrem. Obrigado. Está frio aí fora, entrem, né? Irmãos, após reunião com a presidência da estaca semana passada, eu refleti muito. Foi falado sobre a obra do Senhor, que é proporcionar a imortalidade e a vida eterna ao homem. Como presidência do quórum, penso que essa responsabilidade também cabe a nós. Com frequência esperamos que o bispo nos dê uma designação, quando deveríamos ter mais iniciativa. Devemos conhecer todos os membros do quórum e achar meios de ajudá-los e então fazer recomendações ao bispo. Não estaremos ultrapassando nossos limites? Não. O bispo ainda preside, mas... como líderes do quórum, somos responsáveis diretos pelos membros da ala designados para o nosso quórum. Acho que não devemos ser compelidos em tudo. O presidente Brito citou uma escritura. Na verdade, digo que os homens devem se ocupar zelosamente numa boa causa e fazer muito de sua própria e livre vontade, e muito bem, pois nele está o poder para assim fazer no que são seus próprios hábitos. Acho que podemos fazer mais. Precisamos conhecer os membros de nosso quórum, descobrir suas necessidades e encontrar meios de ajudá-los. Jacó, faz tempo que não te vejo, como vai? Tenho andado muito ocupado, o trabalho, sabe como é, né? Olhe, o Quórum dos Elders vai dar uma festa na semana que vem. Você e a Kátia podem ir? Eu acho que não vai dar pra gente ir. Tudo bem, mas se puderem seria um prazer para nós. Ok. Irmãos, muito mais pode ser feito. Temos de conhecer os membros de nosso quórum e encontrar meios de ajudá-los.
que a eles continuareis a ministrar. Pois não sabeis se voltarão, se arrependerão e virão a mim. E eu os curarei. Então você encontrou Jacó no ônibus outro dia? Eu ouvi no ônibus, mas não sei se ele me conhece. Eu gostei muito da sugestão de visitar a família Costa. Puxa, eu simplesmente não sei o que fazer para ajudá-los. Bem, nós temos que deixar que o Espírito nos guie. E ali estávamos nós. A família de Kátia ia chegar em 5 minutos. A cozinha estava revirada, ferramentas espalhadas, a pia entupida e Kátia tentava tampar o vazamento com os dedos. Pensei que ela fosse me matar. Faltou bem pouco. Jacó, Kátia, foi bom conversar com vocês. Obrigado pela hospitalidade. De fato, quando chegamos, não sabíamos a razão de nossa visita. Só queríamos que soubessem que nos importamos com vocês. Foi bom conhecê-los melhor. Sua visita foi um grande prazer. Sabe, eu não me lembro de alguma vez ter recebido a visita da presidência do Fórum de Elders. Não, creio que nunca vieram aqui. Bem, foi um prazer falar com ambos. Jacó, mesmo que você não vá à igreja, queremos que saiba que faz parte do quórum. E, a propósito, não se esqueça da festa que falei. Bem, eu não sei. Bem... Sabe, eu... Será um prazer se puderem ir. Eu gostaria muito de ir. Talvez nós possamos. Vai ser. Sexta, às 6h30. Vamos nos reunir na igreja e começaremos pelo jantar. Depois temos uma porção de atividades planejadas. Há muita gente que gosta de jogar ping-pong e vamos fazer um torneio. A propósito, quando foi a última vez que jogaram? Muito tempo. Muito tempo. Cuidado com E Pai, ajuda-nos a saber como melhor servir as pessoas. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado, Luiz. Ao pensar nas pessoas, dou-me conta de quanto precisamos confiar no Senhor. Ele conhece as pessoas, seus problemas e sabe o que podemos fazer. Anotei os nomes de algumas pessoas com as quais me preocupo. O filho mais velho da irmã Carmen já está quase na idade de receber o sacerdócio. Como mãe sozinha, acho que ela precisa de ajuda especial. Sabe, penso que devemos fazer uma mudança. O irmão Gomes seria excelente para os rapazes. E seria um outro avô para eles. Então, por que não fazemos a mudança? Eu levarei e apresentarei a família. Depois faremos os planos. Deixe-me falar com o bispo. Ok. Também me preocupo com a família Escobar. Eles têm um filho na missão e o Bruno deverá sair dentro de uns meses. E vai ser um peso no bolso deles. Talvez o quórum possa ajudar. Acha que estariam dispostos? Acho que sim. Claro. De quanto precisa? Não sei bem. Tenho de falar com o Teles sobre isso. Estevão, pode telefonar para o Teles e marcar uma hora? Obrigado. Eu estou pensando muito no Pedro. A esposa dele faleceu há quase 6 meses. E o Pedro parece bem desorientado. É, eles eram muito unidos. Sabe, eu gostaria que ele viesse à igreja. Sei que encontraria muito apoio. É difícil mudar um hábito antigo. Quem me dera poder interessá-lo. Ele necessita muito do nosso apoio. Uma visita, talvez? Talvez. Quando podemos visitá-lo? Bem, que tal depois da reunião? Claro. Ótimo. Por que não? Ok.
reis da França, ocupados por guerras e rumores de guerras durante a maior parte do século XVI, entraram tarde na disputa por novas terras e rotas comerciais. A Espanha e Portugal já tinham reivindicado para si próprias partes iguais do mundo ainda não explorado. Portugal detinha o monopólio de comércio com enquanto a Espanha enriquecia. Oi, Pedro. os tesouros saqueados Podemos entrar? das cidades indígenas. Estou meio ocupado. Não vamos demorar. Podemos conversar no instante? Bem, se quiserem, podem entrar. Era uma passagem a noroeste para a Ásia, mas reivindicaram novos territórios para o reino da França. Nos anos 1600, missionários e colonizadores que anteviam o valor da terra. Poderia abaixar um pouco? Promessa de fortuna, da caça de peles. Pedro, estamos aqui para ajudar. Sabemos como está se sentindo. Não há nada que possa fazer. Eu tenho que enfrentar a situação sozinho. Não é verdade, Pedro. Não precisa sofrer sozinho. Nós queremos ajudar. Isto é o Evangelho. Eu e Mark nunca falamos muito sobre o Evangelho. Tínhamos planos, mas agora é tarde. Não é tarde, Pedro. Se ainda quiser tentar, há esperança. Esperança no quê? Ela se foi. Isso é impossível mudar. Mas você pode mudar o futuro. Pode mudar de vida, ir ao templo e realizar a obra por ela. Um dia poderão estar juntos outra vez. Isso é possível. Estamos aqui para ajudar. Podemos ajudar? Os líderes dos quórums são chamados para agirem em nome de Deus. Eles devem zelar, estar com os membros e fortalecê-los. Fazer aquilo que o próprio Senhor faria.
convite do Salvador, vinde a mim, está em todas as Escrituras. Sua obra é proporcionar a imortalidade e a vida eterna ao homem. Os líderes do sacerdócio participam dessa obra. Como alma, eles orarão a Deus, pedindo força e sabedoria para trazer seus irmãos novamente ao Pai em Cristo. Esta é a missão da Igreja. A primeira presidência e os 12 têm declarado com frequência que a missão da Igreja é auxiliar nosso Pai Celestial e seu Filho Jesus Cristo em sua magnífica e gloriosa missão de proporcionar a imortalidade e a vida eterna ao homem. Esta missão consiste de, primeiro, proclamar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo a todas as nações, tribos, línguas e povos. Segundo, aperfeiçoar os santos, preparando-os para receberem as ordenanças do Evangelho e instruindo e disciplinando-os para alcançarem a exaltação. Terceiro, redimir os mortos, realizando as ordenanças vicárias do Evangelho pelos que viveram na terra. A missão é expressa numa revelação dada no dia em que a Igreja foi organizada, em 1830. Refiro-me ao versículo 59 da seção 20 de Doutrina e Convênios. Deverão, contudo, prevenir, explicar, exortar, ensinar, convidar todos para vir a Cristo. Convidar todos para virem a Cristo é o nosso propósito. O livro de Mórmon esclarece a doutrina do Evangelho quando define a vida como uma aprovação, um tempo para os homens se prepararem para o encontro com Deus. No livro de Moisés, declarou: porque eis que esta é a minha obra e minha glória, proporcionar a imortalidade e a vida eterna ao homem. A missão da Igreja declara que devemos auxiliar nosso Pai Celestial e seu Filho Jesus Cristo na realização desta obra. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, portanto, tem uma missão com 3 dimensões. No passado, considerávamos essas dimensões como responsabilidades separadas. Talvez tenhamos tentado designá-las a organizações diferentes. Esquematizamos essas organizações em colunas, separadas com traços que vão ligando-as entre si de um lado a outro. De modo sutil, porém, os espaços entre as colunas salientam a separação, e os traços que as ligam realmente não as unem. Os membros e as famílias não são bem atendidos se as organizações são consideradas unidades separadas. Cada organização acha que tem uma missão própria, separada da missão da Igreja, e espera das famílias e das pessoas uma grande contribuição em termos de tempo e recursos, sem pensar no que outros já podem ter solicitado delas. Nesse caso, infelizmente, tornamos as coisas difíceis, impedindo às vezes que os membros e as famílias mantenham o equilíbrio entre as atividades e a vivência real do Evangelho. Para esquematizarmos adequadamente a missão tríplice da Igreja, cada parte deve ser desenvolvida de forma a mostrar que cada uma delas é incompleta sem as outras. Devem ter uma relação adequada entre si. Devem caminhar juntas. Mesmo depois disso, elas devem se tornar uma. É para que adoteis espírito de correlação e unidade que agora oramos. Nós vos exortamos a vos concentrardes na missão da Igreja, ao invés de simplesmente dirigirdes organizações e programas. Podeis perguntar como proceder a fim de implementar a missão da Igreja na vida dos membros. Onde devereis concentrar vossa atenção e energia? Talvez não tenhais observado que a declaração da missão nos diz como fazê-lo. Devemos proclamar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo a todas as nações, tribos, línguas e povos.
preparando-os para receber as ordenanças do batismo e confirmação como membros da Igreja. Devemos aperfeiçoar os santos, preparando-os para receberem as ordenanças do Evangelho e instruindo-os e disciplinando-os para alcançarem a exaltação. Devemos redimir os mortos, realizando as ordenanças vicárias do Evangelho pelos que viveram na terra. Devemos proporcionar a imortalidade e a vida eterna ao homem, concentrando-nos nas ordenanças e convênios a elas associados. Isto está escrito na Declaração da Missão da Igreja. Um teste bom, útil e verdadeiro que os líderes da Igreja podem fazer em todas as decisões importantes é verificar se um determinado rumo nos leva ou não a fazer e a obedecer convênios. Quando concentramos nossas mentes nas ordenanças e convênios, todas as coisas que fazemos para pregar o Evangelho e aperfeiçoar os santos adquirem um propósito. Devemos certificar-nos de que, ao administrarmos as organizações da Igreja, todos os esforços levem os membros ao templo. Pois é lá que somos preparados em todas as coisas a fim de nos qualificarmos para entrar na presença do Senhor. Deus nos permite ver como o Senhor viu. Tudo o que fazemos para converter, batizar, ativar e aperfeiçoar os santos é consumado por meio da obra celestial da casa do Senhor. Os líderes do sacerdócio devem também unir seus esforços para cumprirem a missão da Igreja. O Comitê Executivo do Sacerdócio da Ala tem aqui um papel importante. A missão da Igreja deve fazer parte de toda a agenda. Isto ajuda os líderes a darem menos ênfase à administração e aos programas e maior ênfase ao atendimento das necessidades das pessoas. Irmãos, gostaria de modificar um pouco o esquema dessa reunião, se não se importam. Acho que precisamos usar esse tempo para nos organizarmos e podermos realmente fazer as coisas que precisamos, ao invés de só falar sobre elas. Quero dizer que o verdadeiro trabalho, o trabalho com as pessoas, começa logo que essa reunião terminar. Agora poderão verificar que relacionamos as 3 partes da missão da Igreja na agenda. E vamos discutir cada uma das responsabilidades todas as semanas. E faremos o mesmo no Conselho da Ala e no Comitê da Juventude do Bispado. Irmãos, o que precisamos fazer é gastar menos tempo em atividades, em reuniões e mais tempo ajudando as pessoas que vivem dentro dos limites da ala. Isso inclui tanto os não-membros como membros. E uma das formas básicas de conseguirmos isso é trabalharmos todos juntos. Os sumos sacerdotes não são os únicos responsáveis pela obra do templo e história da família. E nem só os élderes são responsáveis pelo trabalho com os élderes em perspectiva. O irmão Almeida e os missionários de estaca não podem fazer toda a obra missionária. Assim, vou pedir ao irmão Almeida para falar-nos sobre o primeiro item da agenda, proclamar o Evangelho. Por favor. Obrigado, bispo. Irmãos, precisamos melhorar nosso relacionamento com os pesquisadores e a integração dos novos conversos. O bispo e eu discutimos isto e, para nos ajudar, vamos usar este formulário chamado Lista de Verificação de Batismo de Conversos. Eu preenchi um destes para cada um de nossos pesquisadores. É uma forma de nos certificarmos de que estamos fazendo todo o possível para ajudar esses irmãos a realizarem a transição para a Igreja. Um de nossos pesquisadores, Alberto de Souza, recebeu algumas palestras, mas ainda não veio à Igreja. Ele conhece alguém da ala? Apenas eu e os missionários de estaca. Na verdade, ele precisa de alguns amigos da sua própria idade. Alguém com quem possa se identificar. O quórum de elders poderia envolvê-lo de alguma forma? Bem, teremos uma festa do quórum no próximo fim de semana. Podemos convidá-lo. Por que não tentamos apresentá-lo a alguns irmãos que mais tarde poderiam ser seus mestres familiares? Acho que isso tornaria a transição um pouco mais fácil. Olá. Como vai? Tudo bem. Arnaldo Tavares, da igreja. Como vai? Tudo bem. E quero falar-lhe sobre uma festa que faremos com alguns membros da igreja neste fim de semana. Ok.
conhece, irmão Souza? Muito prazer. Oi, prazer. Bom que o dia está ajudando, né? Você gosta de vôlei? Gosto. Oi, você tá aí? Tudo bem? Oi. Prazer em ver. Irmão também. Você soube que o Alberto ia ser batizado hoje? Alberto de Souza? Interessante. Bispo. Como sumo sacerdote presidente, o bispo orienta a ala de forma geral, mas várias responsabilidades podem ser delegadas aos líderes do sacerdócio. Delegando com eficiência, o bispo se torna a força motivadora que faz com que as pessoas levem avante o trabalho. Alberto de Souza, tendo sido comissionado por Jesus Cristo. Irmão Rodrigues, pode conduzir a próxima parte do debate, por favor? Obrigado, bispo. O irmão Oliveira e eu nos reunimos durante a semana e examinamos a lista da ala. Achamos que há várias famílias que poderiam ser reativadas com um pequeno esforço. Bem, acho que existe uma possibilidade. Unidade e flexibilidade são importantes. Designações para utilizar uma organização ou quórum na ajuda a outro podem ser feitas sob a direção do bispo. Nesse exemplo, o bispo designou os sumos sacerdotes para trabalharem com as famílias menos ativas, incluindo alguns élderes em perspectiva. Eu acho que são realmente ótimas, sim. Obrigado, bispo. Irmãos, sinto que precisamos realmente dedicar-nos a essas famílias que mencionamos hoje. Sei que o Senhor nos mostrará um meio de ajudá-las. Irmão Rodrigues, os sumos sacerdotes têm a maturidade espiritual necessária para realmente abençoar essas famílias. Eu gostaria que tomasse a iniciativa de trabalhar com elas. Dessa forma, o quórum de elders pode concentrar-se mais nos membros ativos que necessitam de fortalecimento. Você aceita essa responsabilidade? Gostaria muito. Conversarei com os meus assistentes e veremos o que podemos fazer. Ótimo, muito obrigado. Irmãos, todos nós precisamos orar a respeito disso. Ontem à noite eu estava lendo o livro de Mormon e uma passagem em particular tocou-me profundamente. Foi Alma 31, versículos 34 e 35. Nesses versículos, Alma está pregando aos oramitas que se afastaram da igreja e está orando por eles. Ó Senhor, concede-nos termos êxito para trazê-lo novamente a Ti, Cristo. Eis, ó Senhor, que suas almas são preciosas e muitos deles são nossos irmãos. Dá-nos, portanto, ó Senhor, força e sabedoria para trazer esses nossos irmãos novamente a Ti. Bem, é disso que necessitamos. Força e sabedoria do Senhor. Reservem, por favor, um tempo para pensar e orar sobre as pessoas que falamos hoje. Conversem sobre elas com seus conselheiros. Visitem-nas durante a próxima semana. O domingo de jejum será na semana que vem e gostaria que jejuássemos juntos e viéssemos preparados para discutir como influenciar e ajudar realmente essas famílias. Sei que o Senhor nos auxiliará para encontrarmos uma forma de fazê-lo. Oi. Olá, senhora Teixeira. Bem, poderia nos dar um minuto de sua atenção? Pois não. Acontece que teremos uma atividade especial no próximo final de semana e gostaríamos de contar com a sua participação. Olá. Oi. Prazer, logo que eu faço. Ricardo, você vai ir bem? Prazer,
Irmãos e irmãs, como mencionei anteriormente, não iremos gastar muito tempo nas reuniões do Conselho de Ala examinando o calendário. Por favor, passem esses anúncios das atividades antecipadamente ao secretário executivo e ele os colocará na agenda. Desse modo, não gastaremos muito tempo discutindo-os aqui. O que queremos e o que precisamos fazer é nos concentrarmos na missão da igreja. Basicamente, ajudar as pessoas. Relacionei as 3 áreas de responsabilidade aí nas suas agendas. Gostaria de iniciar com o aperfeiçoamento dos santos. Irmão Rodrigues, pode conduzir essa parte da reunião, por favor? Obrigado, bispo. Irmãos e irmãs, o bispo delegou ao grupo de sumos sacerdotes a responsabilidade de trabalhar com algumas de nossas famílias menos ativas. Selecionamos inicialmente 5 famílias com as quais trabalharemos. Darei seus nomes, mas lembre-se de que isto é muito confidencial. Reorganizaremos o ensino familiar e designaremos alguns de nossos melhores mestres familiares para essas famílias. Chamaremos também um grupo especial de ensino para visitar algumas dessas famílias e ensinar-lhes lições básicas do Evangelho. Planejamos, por enquanto, pelo menos como guia, utilizar o manual de princípios do Evangelho. Ao considerarem as pessoas de quem falamos, como cada uma de suas organizações poderia participar? Foi mencionada a família do Sr. Teixeira. E nós, da presidência, fomos falar com a irmã Teixeira. Pensamos em chamá-la para ensinar uma mini-classe da Sociedade de Socorro. Eu vou pedir à líder de economia doméstica que vá procurar a irmã Teixeira e tente convencê-la a dar a aula. Os filhos dos Lopes já estão frequentando a primária, mas eu pedirei às suas professoras que façam um esforço especial de trabalhar com eles individualmente. Roberto Teixeira tem quase 15 anos, eu acho. Ele nunca aparece na igreja, mas talvez pudéssemos encontrar um meio de interessá-lo numa das atividades dos jovens. Podemos falar sobre isso na reunião do Comitê da Juventude do Bispado. Sociedade de Socorro. Você poderia fazer isso uma vez por mês? Sim, eu gostaria de fazer tudo o que posso para ajudar com a efervescência sua altura. Onde aprendeu a fazer isso? Com meu pai, eu acho. Ótimo! Você joga futebol, não joga? Joga. Focalizar a missão da igreja dá propósito às reuniões de comitê e conselho. Os esforços podem ser correlacionados e unificados para centralizarem-se na redenção das pessoas, ao invés de nas estatísticas, programas e procedimentos. O Conselho da ALA terá como objetivo principal zelar pelas pessoas que estão pesquisando a igreja e pelos menos ativos e convertê-los. Os líderes do sacerdócio e mestres familiares trabalharão juntos para garantir que todos os membros, ativos e menos ativos, sejam nutridos pelas boas palavras de Deus. Os sumos sacerdotes e élderes unirão seus esforços para zelar por aqueles sob sua responsabilidade, estar com eles e fortalecê-los. Haverá mais serviço cristão prestado em segredo. Mais rapazes e casais mais velhos se prepararão para missões. Mais famílias e indivíduos se envolverão na obra de redenção de seus parentes falecidos. Os líderes da igreja passarão a compreender que, ao atender às necessidades das pessoas, todos os esforços ajudarão a levar ao templo, pois é lá que somos preparados em todas as coisas para entrar na presença do Senhor. Esta deve ser a meta final de todo líder do sacerdócio, pois sua obrigação é convidar todos para vir a Cristo e a sua casa sagrada e participar do poder e das bênçãos que os conduzirão novamente ao Pai. Como presidente do Quórum de Élderes, sinto que meu chamado
Mais importante é ajudar cada elder. E elder, em perspectiva, a magnificar seu chamado no sacerdócio. Temos irmãos em todas as fases de crescimento no Evangelho. Alguns não são ativos. Outros são ativos, mas enfrentam dificuldades. E precisamos amá-los incondicionalmente e ajudá-los a vencer. Precisamos apenas descobrir o que devemos fazer e então fazê-lo. Descobrir que por meditação e jejum podemos receber a orientação e revelação de que precisamos para estar onde somos necessários em determinado momento. Acho que não há nada mais importante que um presidente de quórum de elders possa fazer do que conhecer as famílias suficientemente bem para que, quando fizer a entrevista de mordomia do ensino familiar, possa perguntar a um irmão a quem foram designadas 4 ou 5 famílias: irmão Silva e a família Souza, o que é que está sendo feito por eles? Sei que o irmão Wilson teve dificuldades no trabalho. O que estamos fazendo? O que estamos fazendo naquele lar para ajudá-los a irem ao templo, para ajudá-los na igreja, para ajudá-los a honrar seus convênios? E o Soares deve trazer a família Oliveira. O que é que você acha disso? Os líderes de quórum têm muitos deveres e responsabilidades. Eles devem presidir as reuniões de quórum. Eles têm a responsabilidade de ensinar e auxiliar os membros do quórum no cumprimento de seus deveres como pais e portadores do sacerdócio. Devem planejar e organizar um ensino familiar eficaz. Devem liderar o trabalho com os menos ativos. Devem ter entrevistas regulares com o sacerdócio, zelar pelos membros de seu quórum e estar com eles. Promover a irmandade por meio de serviço e atividades sociais e ajudar os membros a proverem as suas necessidades e as da família. Ensinar princípios de autossuficiência e organizar o quórum a fim de cuidar dos necessitados. Há muito para ser feito. Mais do que um líder de quórum possa fazer individualmente. Quando designações específicas são dadas aos conselheiros, assistentes e secretários, eles podem carregar grande parte da carga. Não são necessários novos programas nas organizações. Só é necessário pôr o sacerdócio de Deus em ação. Irmãos, sinto que como presidência de quórum, nós temos a responsabilidade de cumprir a missão da igreja. E, a fim de fazê-lo, Daniel, gostaria de pedir que você se responsabilizasse pela obra missionária. E, Carlos, você poderia ficar responsável pela área de história da família. E, como presidente, eu serei responsável pelo aperfeiçoamento dos santos. Acho que isso... Cada membro da presidência deve se preocupar ativamente com todos os assuntos do quórum. Mas uma forma conveniente de organizar é dar a cada um uma responsabilidade específica. Esta forma de organizar permite que os membros da presidência concentrem seus esforços individuais. Assim, quando se reunirem, suas designações específicas poderão ser consideradas em relação aos esforços gerais do quórum. Como presidência de quórum, nós planejamos o que precisa ser feito e depois entramos em ação. Alguém tem que fazer o trabalho lá. Se é apenas o presidente do quórum de elders que faz o trabalho, a reunião não é muito boa. Se é só um dos conselheiros, não é uma reunião muito boa. Mas quando se vai a uma reunião onde cada um que recebeu responsabilidades e designações está preparado para relatar o que fez, essa é uma boa reunião. Organizar comitês de quórum é uma outra forma de atenuar os encargos da presidência e utilizar todos os recursos do quórum. Pode ser organizado, por exemplo, um comitê para ajudar a dirigir a obra missionária. Eles podem planejar e executar tarefas como encontrar pessoas para ensinar, integração, preparação missionária, apoio financeiro, serviço comunitário e assim por diante. Um comitê para o templo e a história da família poderia concentrar-se na pesquisa familiar, submeter nomes para ordenanças do templo,
preparar membros do quórum para frequentarem o templo e incentivar a frequência ao templo. Um comitê para assuntos temporais e espirituais poderia ensinar autossuficiência, prestando assistência na área de empregos e outras questões de bem-estar pessoal. Esse comitê poderia ajudar no planejamento de instruções para o quórum, incentivar a noite familiar e outras formas de fortalecer a família. Também poderia ajudar no fortalecimento dos membros ativos. Flexibilidade é a chave na organização dos comitês de quórum. Os benefícios, porém, são consistentemente os mesmos. Sempre achei que os comitês de quórum eram a chave de muitas soluções para muitos problemas. Pode-se pedir a alguns irmãos inativos que sirvam nos comitês. Irmãos que talvez não tenham a oportunidade, por qualquer razão, de servir em outras áreas podem ser chamados para trabalhar nos comitês. Isso dá a esses irmãos uma boa oportunidade de serviço que talvez não tivessem de outra forma e, consequentemente, muito mais trabalho poderá ser realizado. Acho também que, quando falamos em unidade no quórum, os comitês ajudam. Muitas pessoas são élderes e membros do quórum só por serem portadores do sacerdócio de Melquisedeque e frequentam nossas reuniões do sacerdócio, mas não se sentem parte do quórum. E, chamando esses irmãos como encarregados ou para servir em comitês, podemos fazer com que se sintam realmente como parte do quórum, um membro contribuinte da Irmandade. Acho que qualquer presidente de quórum ou líder dos sumos sacerdotes que não faz uso dos comitês acabará ele próprio fazendo o trabalho, pois alguém tem de fazê-lo. Por que não dar essa oportunidade de crescimento a alguns membros do quórum e fazê-lo por meio de comitês? Quando os líderes de quórum se organizam a fim de pôr o sacerdócio em ação, coisas importantes começam a acontecer. Acho que temos feito um bom trabalho na integração de pessoas. Nós temos um líder da obra missionária de Ala, cuja responsabilidade é apresentar os membros certos às pessoas que começam a pesquisar a igreja. Ele pede a essas pessoas que sentem com os visitantes, trabalhem com eles e talvez os visitem. Todas as semanas saímos em duplas com os missionários, esforçando-nos para criar um relacionamento de membro e pesquisador que possa transformar-se numa boa amizade com o membro novo. Nós fazemos muito disso. As únicas pessoas que realmente se desenvolvem como membros da igreja são aquelas a que podemos dar uma responsabilidade para que sintam rapidamente que são parte essencial da organização da ala, que estão contribuindo e que sua presença e participação são necessárias. Um meio dos quórums ajudarem no aperfeiçoamento dos santos é dar assistência aos necessitados. Um comitê de bem-estar espiritual e temporal pode desempenhar papel importante na organização de seus esforços. Ele está sem emprego há aproximadamente 6 meses e aquece sua casa com madeira para poder economizar. Temos outro irmão em nosso quórum que possui muitas terras. Parte delas tem muita madeira. E ele aquece sua casa com a madeira de sua própria terra. Atualmente estamos com um projeto em andamento onde nós, o quórum de élderes, cortamos, rachamos e transportamos a madeira para a casa do primeiro irmão, numa tentativa de fornecer-lhe madeira suficiente para aquecer sua casa neste inverno. Ele está muito agradecido. Acho que isso fortaleceu seu testemunho. Ele sente o amor e a preocupação que nós, como quórum, temos por ele. Não é apenas uma pessoa que o ajuda, é todo o quórum. Um comitê para templo e história da família pode auxiliar os membros do quórum de várias formas. Chegamos à conclusão de que nem todos na ala estavam na mesma situação com relação à história da família. Percebemos que algumas pessoas que foram batizadas no mês passado, retrasado, alguns meses, conheciam muito pouco o assunto. Verificamos que há pessoas que fizeram toda a sua história da família.
Assim, tentamos organizar um programa no qual pudéssemos usar os recursos das pessoas que conheciam a história da família, pessoas que tiveram sucesso nesse trabalho. Tentamos compartilhar testemunhos. Tentamos utilizar pessoas com conhecimento em áreas que outras mais necessitassem. Sabemos que fizemos isso porque fomos inspirados. Santo Palateri foi o único de sua família a filiar-se à igreja. Foi uma transição difícil. Os sumos sacerdotes de sua ala organizaram-se para ajudá-lo. Tornaram-se seus amigos, incentivaram-no, ajudando-o a preparar para receber o sacerdócio e futuramente entrar no templo. Ele estava um pouco hesitante em ir ao templo. Não tinha certeza de poder cumprir os mandamentos, mas que não os cumprisse. Apenas queria fazer tudo certo, da maneira certa. E desejava a aprovação da mulher e da família. Por isso esperou um pouco para tomar a decisão. Mas quando foi ao templo, levou consigo as folhas de 4 gerações de sua família. E isso se tornou o projeto da ala durante aquela semana. Ele estava fazendo o trabalho para suas 4 gerações. Não sei quantos nomes eram, mas acho que foram pelo menos 25. Ele ficou muito emocionado. O templo significava muito para ele. Foi uma linda experiência para ele. E por causa disso, para todos os outros também. Foram 2 dias e meio de crescimento espiritual para mim. Tive a satisfação de saber que estou cumprindo um dos propósitos da igreja, que é redimir os mortos. Quando os líderes de quórum se organizam para pôr o sacerdócio em ação, coisas significativas acontecem. Surgem mais oportunidades de serviço, principalmente para membros novos e menos ativos. As responsabilidades podem ser divididas. Mais trabalho do sacerdócio é realizado e as pessoas recebem maiores bênçãos. Não são necessários novos programas e novas organizações. A única coisa necessária é pôr o sacerdócio de Deus em ação. Durante seu ministério mortal, grandes multidões seguiam o Salvador. Ele pregava, ensinava e até alimentou um grande número delas. Mas as ministrações memoráveis de perdão, bênçãos e curas aconteceram individualmente, de acordo com as necessidades de cada um. Os líderes do sacerdócio devem agir pelo Espírito. Não há outra maneira além dessa. Oração, jejum, aconselhamento, troca de ideias, preocupação genuína e novamente oração. Esses são os elementos da verdadeira flexibilidade criativa. Esses são os meios de nos prepararmos para atender às necessidades individuais. 2 dias depois de Douglas e Carrie Showers filiarem-se à igreja, eles foram transferidos. Recebemos as missionárias, elas nos deram a mensagem e convidamos-las para voltar. Recebemos as palestras por algum tempo. Frequentamos a igreja aproximadamente 2 meses e eu estava me preparando para voltar à Força Aérea. Queríamos, porém, ser batizados antes de deixarmos a cidade para que elas pudessem assistir ao nosso batismo. Fomos batizados e saímos da cidade 2 dias depois, tornando-nos inativos imediatamente, pois havia muitas coisas em nossas vidas que achávamos que não poderíamos sobrepujar e que nos impediam de voltar à igreja. Sem alguém para integrá-los e fortalecê-los, eles ficaram virtualmente perdidos por cerca de 7 anos. Fomos de St. Louis, Missouri, para Biloxi, Mississippi. Certa vez fui abordado por um membro da igreja. Acho que ele fora designado como nosso mestre familiar. Me perguntou se estávamos interessados em voltar para a igreja. Eu disse que não. Senti-me muito culpado e não me lembro de ter mencionado isso à minha esposa durante anos. Finalmente, um líder de quórum que compreendia seu papel de pastor procurou-os
tornou-se seu amigo e ajudou-os a voltarem. Ele me abraçou e convidou-me a voltar para a igreja. Ele certificou-se de que meus mestres familiares viriam visitar-nos. Quando nos reativamos, ele conversou comigo sobre eu receber o sacerdócio de Melquisedeque e tornar-me elder. E fez com que eu tivesse muitas coisas para fazer na igreja e que me manteria ocupado. Os irmãos com os quais trabalho foram ativados. Estavam dispostos a voltar para a igreja e prontos para conversar conosco. Nós, como irmãos do quórum e presidência, é que tivemos de sair e empenhar-nos para encontrá-los. Uma vez encontrados, descobrimos que algumas famílias tinham realmente disposição e capacidade para assimilar o Evangelho e elas voltarão e apegar-se-ão aos princípios que nós lhes ensinarmos. Às vezes a inatividade acontece por não se conhecer as obrigações, por não se conhecer o Evangelho. Eu estava inativo por razões tolas, ou que parecem tolas agora, mas que eram importantes para mim. E quando percebi que os membros da igreja e os líderes do quórum não iam desistir de mim e iam ser pacientes e amorosos comigo, facilmente consegui abandonar todas as razões que tinha para permanecer inativo. Depois que essas razões se foram e eu percebi que poderia ser um ser humano com falhas, mas que tinha necessidade de trabalhar para corrigi-las, foi fácil voltar para a igreja. Quando os líderes de quórum buscam o Espírito do Senhor e deliberam conjuntamente, eles são guiados para aqueles a quem devem servir. Nem o irmão Campos, nem eu conhecíamos o irmão Freitas. E eu era o presidente do quórum de elders há pouco tempo. Mas havíamos recebido essa designação do bispo e ele havia sido indicado como um dos elders em perspectiva que acreditávamos estar, provavelmente, mais preparados para voltar à igreja naquela ocasião. Assim, a visita foi marcada e fomos uma noite visitá-lo em sua casa. Eu estava um pouco hesitante, pois ninguém gosta de ser rejeitado, ninguém gosta de receber ou não. Contudo, quando o irmão Campos e eu oramos em nossa sala, antes de sairmos, senti o Espírito com muita força e, naquela hora, recebi confirmação de que as coisas sairiam melhores do que eu esperava ou talvez melhor do que eu imaginava. Não entramos e apenas tentamos ter uma conversa informal com o irmão Freitas e não fomos lá apenas para que ele soubesse que sentimos sua falta na igreja ou que gostaríamos de ver sua esposa e ele de volta à igreja. Concentramos-nos no essencial e fizemos com que ele soubesse que era importante para ele mesmo e para a sua família que ele fosse ordenado elder. Percebi que o irmão Freitas foi tocado por aquele convite. Antes, porém, de sairmos, fizemos com que ele assumisse o compromisso. Não deixamos que ele dissesse apenas, bem, eu vou pensar a respeito ou vou discutir o assunto com a minha mulher. Nós incentivamos isso, mas também pedimos que ele se comprometesse a voltar realmente para o Evangelho, a fim de preparar-se para ser ordenado elder e, no futuro, ir ao templo com a esposa. Os Freitas aceitaram o desafio. O irmão e a irmã Silva foram designados como mestres familiares especiais para integrá-los e ensinar-lhes o Evangelho. Muitas coisas maravilhosas aconteceram. Fui ordenado elder na igreja. Em dezembro, minha esposa, que não era membro, filiou-se à igreja e eu tive a honra de batizá-la. Foi uma experiência maravilhosa para nós. Foi realmente ótimo. Depois nossa ala foi dividida e agora temos 8 alas em nossa região e acabamos ficando na ala 3 e os Silvas na ala 2. Mas eles ainda se reúnem conosco toda segunda-feira à noite. Já fui chamado para ser o segundo conselheiro no quórum de elders e eu aprecio realmente o que faço. Gosto muito. Quando vi como isso funcionou com o irmão Freitas e o que fez por ele e sua família, soube com mais certeza que há outros que necessitam do mesmo compromisso, que necessitam receber o mesmo desafio e, se estiverem prontos e se o Espírito estiver
presente, com força suficiente, orientando-nos como nos sentimos guiados ao irmão Freitas, isso poderá acontecer muitas e muitas vezes. Enquanto examinava sua lista de élderes em perspectiva, Davi Pontes encontrou o nome de Marcos Wilson, um homem que estava inativo há muitos anos. O presidente Pontes decidiu encontrar um meio de ajudá-lo. Ele costumava visitar-me, contava alguns casos e nos ensinava a ter fé. Parecia que o irmão Wilson ia tentar para a igreja. E estávamos animados com isso. Foi nessa ocasião que, em uma reunião do Comitê Executivo do Sacerdócio, falamos com o líder do grupo de sumos sacerdotes e com o bispo sobre a designação de um irmão forte para mestre familiar junto com o irmão Wilson. Foi somente depois de termos recebido o conselho de que poderíamos ser mais flexíveis do que antes na organização do sacerdócio que pudemos utilizar sumos sacerdotes para os elders em perspectiva. E assim, o irmão Joel Góes, que é patriarca de nossa estaca e que é realmente um patriarca no sentido verdadeiro da palavra, um irmão forte, com uma família forte e de ricas tradições na igreja, foi designado como companheiro do irmão Wilson, antes mesmo de ele voltar para a igreja. Se tornou ativo, o irmão Wilson recebeu o chamado de assistente do secretário do Quórum de Élderes. Decidimos antes da volta do irmão Wilson que utilizaríamos aquele período para treiná-lo e ensinar-lhe a respeito do Quórum de Élderes e do sacerdócio, pois ele não se envolvia com a igreja nem com o sacerdócio há muito tempo. E assim, nas reuniões da presidência do Quórum de Élderes, sempre que chegávamos num ponto onde eu sentia que ele havia compreendido, nós parávamos, líamos trechos do Manual do Sacerdócio de Melquisedeque e falávamos a respeito do que estávamos fazendo e por quê. Parecia um quebra-cabeça. As coisas que eu queria realmente saber e para as quais faltavam as peças pareciam encaixar-se no lugar e isso fazia muita diferença. Eu posso compreender melhor as coisas agora. 3 meses mais tarde, o irmão foi chamado como presidente de seu ramo. Os líderes de quórum não podem ministrar pessoalmente a todos aqueles por quem são responsáveis. Eles devem contar com todos os recursos do sacerdócio. O ensino familiar é o plano do sacerdócio para a ministração aos santos. O ensino familiar é algo muito difícil de ser cumprido em muitos quórums na igreja. Em nossa presidência de quórum, achamos que a chave para sua realização é ter entrevistas pessoais do sacerdócio, tornar os irmãos responsáveis e fazê-los prestar contas a alguém. Você apenas precisa reservar um tempo para sentar-se e conversar com os familiares a respeito das famílias. Se não fizer isso, será só um programa e não uma missão de amor. Quando eu ou um de meus conselheiros realiza uma entrevista pessoal do sacerdócio, a pessoa que estamos entrevistando é importante e fazemos com que ela sinta isso, transmitimos nosso interesse e amor por eles. E dizemos que desejamos que façam esses contatos com irmãos e irmãs do ramo e que é importante para nós que eles voltem e relatem as dificuldades, necessidades, os anseios e os desejos dos membros da igreja. Tadeu Campos captou esse espírito em sua designação como mestre familiar da família Moraes. A irmã Moraes não era ativa por estar confinada a uma cadeira de rodas, ter meios de ir à igreja. Seu marido não era membro. Um domingo à tarde, meu telefone tocou e quando atendi, perguntaram-me se eu era a irmã Moraes e eu respondi que sim.
A pessoa disse que queria me visitar e providenciar a construção de uma rampa em minha casa. No sábado seguinte, Tadeu chegou aqui por volta das 7 da manhã. Estava um frio gelado e ele construiu a rampa. De certo modo, eu conheço os dois lados, sabe? Como é sem o Evangelho e como é com o Evangelho. Posso dizer-lhe que é doloroso sem o Evangelho. Eu senti a ira de Deus. Não há outra forma de dizer isso. Aceitei o Evangelho e depois afastei-me dele. E senti dor em meu coração. Quase perdi tudo. Minha família, um dos maiores de todos os bens. Mas agora estou indo avante, subindo aos poucos. O Evangelho foi a melhor coisa que já me aconteceu. Agora mesmo, eu ainda estou crescendo no Evangelho. Eu quero dizer, não tenho capacidade, mas coloco a minha fé em Jesus Cristo e tenho o desejo de servir e é isso que eu vou fazer, vou servir. O irmão Campos recrutou a ajuda de um amigo não membro em seu projeto de serviço para a irmã Moraes. Pelo seu exemplo, seu amigo Davi Almeida, a esposa, assim como o irmão Moraes, filiaram-se à igreja. Não é difícil. Nós é que tornamos difícil. Mas, basicamente, são pessoas importando-se com outras e fazendo algo. Pessoas tocando outras. E quando fazemos isso e demonstramos amor e compreensão genuínos, então temos sucesso. Ministrar não é fácil. Sempre requer paciência, sacrifício e muito amor. Cresci na igreja. Deixei de frequentá-la quando tinha mais ou menos 15 anos. Estava um pouco amargo em relação à igreja. Tivera grande dificuldade em relação a algumas crenças. Era meu maior problema. Fiquei durante uns 15 ou 16 anos afastado, até que André Macedo bateu à minha porta. Fui fazer-lhe uma visita e fiquei com ele no terraço. Eu não estava preparado quando ele apareceu pela primeira vez, nem mesmo deixei entrar em casa. Ele apareceu 4 ou 5 vezes. Eu via quem era, abria a porta, saía, fechava a porta atrás de mim e conversávamos no terraço. Geralmente eram conversas rápidas. Senti, enquanto ensinava, que estava, antes de tudo, fazendo um amigo. E que seria um longo processo de ensino, linha sobre linha, preceito sobre preceito. Ele foi muito persistente em suas visitas e havia um outro irmão com ele, Léo Soares. Acho que era esse o nome dele. Léo Soares vinha com ele e eles continuaram voltando e não me forçavam muito. Esse é um dos problemas que eu tive anteriormente, o de pessoas que batiam a minha porta e eu sentia que eles estavam tentando entrar em minha casa. André e Léo, eles não eram insistentes e no início eu senti que nos tornávamos amigos. Depois conquistei a confiança deles e isso me ajudou muito, me ajudou mesmo. Lins tinha o hábito de ir à reunião sacramental comigo e com as crianças, mas saía logo após o sacramento e voltava depois para nos pegar. E nesse domingo, ele foi nos buscar, levou-nos para casa e disse: "Quero falar com você no quarto." Você se lembra disso? Ele estava um pouco emocionado e disse que precisava de uma mudança em sua vida, queria ter Cristo na nossa família e queria ler o livro de Mormon, pois sentia que ele era verdadeiro e que o livro tinha coisas para ele. E nós lemos. Enquanto estudava e aprendia mais sobre o templo e a igreja, eu vi a oportunidade de estar com minha mulher e a minha família na eternidade, o que antes eu não sabia ser possível. E era isso que eu queria.
Penso que ministrar significa provavelmente amar alguém, e isso é o quórum de elders para mim. Sempre relaciono o amor ao ensino familiar. É ter 4 ou 5 famílias para ensinar, conhecê-las e amá-las o suficiente para ser receptivo ao Espírito Santo quando ele lhe fala, para ministrar a família. Isso pode significar ajudar alguém a mudar-se, saber quando alguém perde o emprego e necessita da ajuda do especialista de empregos da ala, do quórum ou da estaca. É não ter receio de penetrar na vida de alguém. Uma das famílias a mim destinada estava inativa há alguns anos. E ia lá todos os meses. Mas num determinado momento, pareceu-me que cada vez que eu ia lá, a família ficava mais e mais distante. E certa vez eu senti com meu companheiro do sacerdócio, senti que eu precisava prestar-lhes meu testemunho. E realmente os desafiei. Contei-lhes como me sentia e quão intensamente. Todos derramamos algumas lágrimas naquela noite. Quando disse, falei o quanto eu os amava e o quanto eu queria que eles voltassem para a igreja. Eles disseram que sabiam que precisavam voltar. Na hora da oração, pedi que se ajoelhassem e nos ajoelhamos em um círculo. Eles sempre me pediam que orasse e lembro-me de ter aberto meu coração, pedindo que algo os tocasse. E eu gostaria de poder dizer que agora ele é um presidente de ramo, mas eu não posso dizer isso porque eles ainda não voltaram para a igreja. Apareceram algumas vezes e quando os visito me agradecem mês após mês e dizem que isso está tendo um efeito em suas vidas e que me consideram um amigo. Para mim, essa é uma história de sucesso. Para mim, isso é ministrar. E qualquer pessoa que já tenha servido na igreja sabe que a maioria das coisas que fazemos parece não ter retorno, não parece surtir efeito. Meu testemunho, porém, é que devemos ser consistentes ao ministrar. Acredito que a consistência é parte de ministração, é voltar muitas e muitas vezes, mesmo quando parece que não somos bem-vindos numa casa, é voltar muitas e muitas vezes, esperando que em algum momento algo aconteça na vida deles. E que nessa hora você esteja lá e eles retornem.